Assista agora à mensagem da celebração da família do último domingo. Deus abençoe. Os juniores e adolescentes, e foi aberto para ser a última aula era para ter sido hoje, não sei se vamos ter mais uma aula ou não, e foi aberto para os adolescentes fazerem perguntas. Adolescentes não, alguns são crianças, 10, 11, 12 anos, pré-adolescentes, né? E você fica admirado com a capacidade da molecada no bom sentido. Você fica admirado. A gente não tem, às vezes, uma percepção das crianças, mas as crianças percebem o mundo de uma maneira muito interessante e algumas vezes até mais profunda do que a gente. Só para você ter ideia, que eu me lembro de cabeça, as perguntas que me fizeram. Se Deus criou todas as coisas, quem criou Deus? Alguém quer responder para eles? Não. Uma pergunta da filosofia, da teologia aplicada e filosofia aplicada. Difícil responder essa pergunta. Certo? Para responder assim bem, para deixar a pessoa realmente satisfeita. Se Deus criou Adão e Eva, como se explica, olha a expressão deles, como é que se explica a diversidade genética das raças? Moleque espritado, se eu descobrir quem é, eu vou dar um cascudo. A diversidade genética das raças, mola o que mais? E por aí vai, essas perguntas que eles fizeram para mim. Eu comecei a responder alguns, os dinossauros entraram na arca, e teve uma também que eu achei muito interessante, agora fugiu da memória a pergunta, que foi sobre... essa foi assim, de uma sapiência tremenda, deixou vocês numa sinuca de bico. Deus, na Bíblia, proíbe o incesto. O incesto é proibido na Bíblia. Se o incesto é proibido na Bíblia, por que Caim e os irmãos coabitaram com sua irmã? Não era pecado? A pessoa que pergunta? Eu respondi algumas, não deu tempo de responder todas. Vamos ter que negociar com Alexandre aí da escola dominical, ver se marca um outro dia para responder para as crianças as perguntas que faltaram. Todas as perguntas que eles me fizeram têm algo em comum. Todas as perguntas. É que é possível e há, não só possível, mas há respostas erradas a todas as perguntas que eles fizeram. Há conceitos errôneos, pagãos, que chegam a gerar seitas, chegam a levar a pessoa para longe de Deus, em cima de cada pergunta que essa criançada me fez. Ou seja, para cada pergunta daquela, existem inúmeras respostas erradas, contrárias à palavra de Deus, respostas de seitas, e algumas até bem convincentes. Eu gostei do que eu estou vendo com os juniores e os jovens, porque mostra para nós, pastores, lideranças, que nós estamos no caminho certo. Se uma molecada com 12 a 14 anos faz uma pergunta dessa, uma mente do menino desse é uma mente muito inquiridora. Na filosofia, nós costumamos dizer o seguinte: não são as respostas que nos fazem compreender o mundo, mas são as perguntas. Porque as perguntas já vêm embutidas de vários conceitos. Então eu fico feliz com o nível, com a qualidade, incentivo os pais a continuar enviando suas crianças para a escola dominical. Eu vou dizer para você, olha, eu faltava e falto algumas coisas, mas eu sempre incentivei e sempre fiz questão de ir na escola dominical. Na Igreja Batista, todo mês tem reunião. Desculpa a expressão, eu ia dizer uma expressão vulgar, mas vou me recompor. Era terrível. Terrível reunião na Igreja Batista, mas é doído. Eu fazia questão de não ir às reuniões, às conferências, aos conselhos, mas eu fazia questão de ir na escola dominical, porque é uma bênção. Então, isso continua incentivando. Voltando aqui para o texto, para a pergunta. Conceitos errados têm entrado todos os dias na igreja. Conceitos errados têm feito parte das nossas vidas, mesmo nós sendo cristãos. Eu disse hoje para a criançada que é impossível, e quero que isso fique na cabeça deles para o resto da vida, é impossível você ser cristão, você crer em Deus e crer na teoria da evolução. Eu enfiei isso na cabeça deles, eu bati o tempo todo nesse termo. Não pode ser cristão e ser evolucionista, não tem como ser.
Mas existem pastores que dizem que são cristãos, pastores, e que são evolucionistas. São dois conceitos totalmente contraditórios, não pode um, não pode ser o outro, não tem como ser, não tem como dar liga. Mas não falta crentes, pastores e professores que tentam ligar uma coisa a uma outra. Não tem como você ser freudiano e crer na palavra de Deus. Não tem. Pô, mas tem muitas pessoas, muitos psicólogos que eu conheço, inclusive crentes. Eu trabalhei num seminário que a professora de psicologia era freudiana declarada. Eu dizia para ela, mas a irmã, eu ia dizer o nome dela, irmã, assim, eu colocava alguns conceitos, ela pelejava para responder e não conseguia responder. Ontem o Olivar falou de um conceito da psicologia moderna, dos terapeutas modernos, mas que é claramente contrário à palavra de Deus. Quem prestou atenção sabe do que eu estou falando. Lembra quando ele explicou sobre a questão do amor? De amar a si mesmo para depois amar os outros? E ele provou numa parte da Bíblia que é errado. Vocês viram isso? Os casais estavam aqui? Agora, duvido alguém ir contra aquela explicação do reverendo Olivar. Duvido alguém explicar. Porque aquilo que ele falou é a palavra de Deus, é o cristianismo. Ame a sua esposa como a si mesmo. E não se ame para depois amar a sua esposa, porque é satânico, já é do diabo. Amar a nós é fácil, nosso problema é que nós nos amamos demais, o problema é amar o próximo, nosso cônjuge, isso é que é o problema. Muito bem, mas você veja como o conceito está contrário à palavra de Deus e está na boca do povo de Deus. Está nos ensinamentos do povo de Deus, mas está errado. Então nós estamos vivendo uma época que ou você se agarra à palavra de Deus, ou você procura crescer no conhecimento e na graça, como ensinou Jesus Cristo e como ensina a Bíblia, ou nós corremos o risco de ensinar o contrário do que Deus quer que ensine. Nunca me envergonhei, já falei isso aqui algumas vezes. Hoje lá em Jacareí eu falei a mesma coisa. Eu já cheguei várias vezes na frente da minha igreja e pedi perdão por uma coisa que eu ensinei errado. Eu cheguei, olha, lembra daquilo que eu falei naquele tempo? Estava errado. O certo é assim. Porque a estrela não somos nós, a estrela é a palavra. Muito bem. Hoje eu queria tratar de um conceito. Eu até já falei no passado, assim que eu cheguei na igreja, eu já falei sobre esse tema. Só que agora nós estamos tendo pregações que estão ficando no YouTube, né? Isso é muito bom, porque nós podemos colocar as mensagens bíblicas lá, as pessoas que querem acompanhar, se não pode acompanhar agora ao vivo, acompanha depois na internet, e tem sido uma bênção as mensagens que estão sendo colocadas lá na internet. Estão ficando lá agora, né? Não estão sendo deletadas mais não, né? Está ficando agora, né? Bênção, 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 bênção. Então, o que eu vou tratar agora é de um conceito errado, que entra nas nossas vidas. Nós ficamos correndo atrás deste conceito, nos desgastamos, muitas vezes nos deprimimos, e não são poucos até os que se matam por assimilar um conceito pagão, colocar a sua vida em cima desses conceitos, contrário à palavra de Deus. Destroem suas vidas por simplesmente assimilar conceitos errados. Eu queria nesta noite tratar sobre o conceito de sucesso. O que é sucesso para nós cristãos? O que é ser bem-sucedido? Nós estamos vivendo uma época de competição. Um querendo devorar o outro para subir. Isso você encontra no trabalho, você encontra na sociedade, você encontra na igreja, isso você encontra em todo lugar. Os nossos ex-vizinhos aqui da frente, ao vivo, num programa de televisão, pregando nessa área de sucesso, dizendo que, usando versículos da Bíblia deturpado, dizia que Deus colocou a nós como cabeça e não por cauda. E que nós sempre temos que estar no topo, temos que estar sempre por cima, nunca, nunca, nunca por baixo. Se estiver por baixo é porque é pecado ou falta de fé. Temos que estar sempre, porque na cabeça dele o conceito de sucesso é você estar bem financeiramente. Aí é sucesso. E ao vivo, mandou as pessoas que eram empregadas se levantar para determinar que subiriam de cargo e alguns até seriam o dono da empresa. Olha só.
Eu não sei se naquele dia lá tinha, e se era dono de empresa, ia ter, aquelas pregações malucas, ia ter 2 empresas, 3 empresas, por aí vai. Só que era o pastor da igreja falando isso. E que se você pudesse mentalizar a cadeira do diretor que está lá, que não é crente, você podia mentalizar essa cadeira e dizer, aquela cadeira ali é minha. Porque Deus me colocou como cauda, não como cabeça, não como cauda. Olha só a loucura. Só que nessa, o copastor também se levantou. Se está todo mundo se levantando para querer a cadeira máxima, o subalterno dele em 2º grau, o segundo colocado na hierarquia, também se levantou e começou a determinar também. Aí quando ele olhou que viu o pastor, disse, não, para você não, Deus tem outra coisa reservada para você. Pode sentar que Deus já tem outro plano para você. Porque é uma loucura, é uma filosofia sem sentido. O conceito de sucesso que o mundo prega é, por exemplo, se alguém pergunta, como é que está teu filho? Meu filho está muito bem empregado, está ganhando muito bem, comprou agora um apartamento, comprou um carro 0, está muito bem. Esse é o conceito que nós, e os crentes falam isso também. E tua filha, como é que está? Nossa, minha filha está muito bem, passou num concurso, está ganhando muito bem, casou, faz academia, é uma pessoa, sabe, de bem com a vida, está muito bem, é uma pessoa muito bem sucedida. Alguém que, no direito, alguém que chega no Supremo Tribunal Federal, uma pessoa bem sucedida. Na política, alguém que se elegeu, uma pessoa bem sucedida. Na economia, alguém que está deslanchando aí no comércio. Esse é o conceito de sucesso. Na igreja, isso acontece entre os pastores. Nós somos pressionados. Só tem isso nessa igreja? Naquela de lá tem mais gente. Então, aquele lá está mais bem sucedido do que nós. Porque mede o conceito de sucesso por números. E o conceito de sucesso para Deus não é medido por quantidade. É medido pela fidelidade. Esse é o conceito de sucesso para Deus. Muito bem. Eu queria então tratar de alguns conceitos de sucesso na nossa vida. E você vai observar a pressão que vem sobre nós quando nós não entendemos o verdadeiro conceito de sucesso. Você passa a ter uma vida, às vezes assim, oprimida. Não é nem pelo diabo. É porque você não entende o real sentido de alguns conceitos. Filipenses capítulo 1, versículo 12. Se você achou, diga amém. E se você não achou, diga misericórdia. Tá lá, já eu coloquei o papelzinho lá para as meninas. Então tá bom. Quero ainda, irmãos, certificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho. De maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. E a maioria dos irmãos, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus. Alguns efetivamente proclamam a Cristo por inveja e porfia, outros, porém, por boa vontade. Estes por amor, sabendo que estou incumbido da defesa do Evangelho. Aqueles, contudo, pregam a Cristo por discórdia, insinceramente, julgando suscitar tribulação às minhas cadeias. Todavia, que importa? Uma vez que Cristo, de qualquer modo, está sendo pregado, quer por pretexto, quer por verdade, também com isto me regozijo, sim, sempre me regozijarei. Porque estou certo de que isso mesmo, pela vossa súplica e pela provisão do Espírito de Jesus Cristo, me redundará em libertação. Segundo a minha ardente expectativa e esperança de que em nada serei envergonhado, antes com toda a ousadia, como sempre, também agora será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Entretanto, se o viver na carne traz frutos para o meu trabalho, já não sei o que hei de escolher. Ora, de um e outro lado, estou constrangido, tendo desejo de partir e estar com Cristo, que é incomparavelmente melhor. Mas por vossa causa é mais necessário permanecer na carne. E convencido disto, estou certo de que ficarei e permanecerei com todos vós para o vosso progresso e gozo na fé, a fim de que aumente quanto a mim o motivo de vos gloriardes em Cristo Jesus
pela minha presença de novo convosco. Que Deus abençoe a leitura da sua palavra. Nosso Deus nos ajuda a compreender o que tu tem para nos ensinar esta noite. Usa a mim, ó Deus, de maneira como o Senhor desejar. Esconde-me atrás da tua cruz. Perdoa as minhas falhas, meus pecados, que não são poucos. Tem misericórdia. Alimenta o teu povo que aqui está. Esse estudo que vai ficar também para a posteridade, através das redes sociais, que o Senhor também possa, na sua vontade, levar outras pessoas que precisam conhecer essa bendita, genuína palavra de Deus. Nos dá uma noite abençoada, um banquete espiritual, não para a nossa glória, nem porque nós merecemos, nem porque temos capacidade alguma, mas pela tua graça e tua misericórdia, nós oramos em nome de Jesus. Amém. Eu não errei quanto ao texto, o texto é esse mesmo. Só para você entender o contexto, o apóstolo Paulo está preso. Existe uma dificuldade moderna de aceitar que ele está preso em Roma. Eu não vou entrar em muitos detalhes sobre isso, porque não é o interessante. Criou-se uma teoria moderna que Paulo estaria preso não em Roma, mas em Éfeso, porque descobriram, algum tempo atrás, uma guarda pretoriana em Éfeso, na cidade militar como Caçapava. Eu, particularmente, não creio nessa teoria moderna. Eu creio que Paulo estava preso realmente em Roma, seguindo a linha tradicional. Então, ele está preso. Ele corre risco na sua vida. Porque ele será julgado e provavelmente seria condenado à morte. Embora, nesta primeira carta, nessa carta de Filipenses, existe também, e aí eu já creio, a ideia de que Paulo foi preso 2 vezes. Essa primeira vez, e depois uma segunda vez, e na segunda vez, aí sim, ele já não tem mais nenhuma esperança de sair vivo de lá. Nesta carta, ele está preso, tem esse risco na sua vida, mas há uma esperança muito grande de que ele será colocado em libertação. Daqui a pouco eu vou falar sobre isso. Não importa, ele está preso, ele tem esse risco, e na prisão, ele escreve essa carta para os filipenses. Escreve essa carta e manda por mão de um homem, que eu acho lindo o nome dele, até uma sugestão para quem vai casar, ter filhos. O nome desse irmão que leva essa carta é Epafrodito. Pense no nome lindo, Epafrodito. E Epafrodito, então, fica sabendo, a igreja de Filipos fica sabendo, que o apóstolo Paulo está preso. Então, eles se reúnem, fazem uma oferta. Naquele tempo, nas prisões, não tinha um tratamento humanitário, como se fala que tem hoje. No Brasil, não teria nem tanto problema, porque no Brasil, em algumas cadeias, o tratamento é VIP, é melhor do que a gente passa em casa. Mas não era tão bom como eram as prisões brasileiras. Então, eles ficam sabendo que Paulo está na prisão. Então, eles fazem uma arrecadação financeira e manda, então, Epafrodito levar esse dinheiro, essa oferta, até o apóstolo Paulo. Durante o percurso, por exemplo, capítulo 2, versículo 25, o coitado do Epafrodito, na dureza da viagem, ficou bastante doente. Versículo 25, julguei todavia necessário mandar até vós Epafrodito, por um lado meu irmão, cooperador e companheiro de lutas, e por outro vosso mensageiro e vosso auxiliar nas minhas necessidades. Então Epafrodito foi até ele levando a oferta, ficou gravemente doente, e depois volta trazendo essa carta. E é nessa carta, desses versículos que eu acabei de ler, que o apóstolo Paulo vai explicar para nós e para o mundo como deve ser o conceito de sucesso para um cristão. Primeiro, ele começa analisando o seu presente. Versículo 12. Quero ainda, irmãos, cientificar-vos, presente, ele começa analisando o passado. Quero ainda, irmãos, cientificar-vos que as coisas que me aconteceram. Repetindo, ele começa analisando o passado. As coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho. Ele então para e analisa o seu passado. Ele está preso. Como foi meu passado? Meu passado foi um sucesso. Por quê? Porque contribuiu para o progresso do Evangelho. O meu passado foi um sucesso porque eu glorifiquei Jesus Cristo com a minha vida.
Eu marquei 2 textos aqui para você lembrar rapidamente o passado dele. Vamos pegar um só. 2 Coríntios capítulo 11. 2 Coríntios capítulo 11. Eu marquei no papel, esqueci de marcar para mim. 2 Coríntios capítulo 11, versículo 22. Ele vai falar um pouquinho do seu passado. Versículo 22. Ele diz: são hebreus? Eu também sou. São israelitas? Também eu. São da descendência de Abraão? Também eu. São ministros de Cristo? Falou como fora de mim. Eu ainda mais. Ele começa. Em trabalhos, muito mais. Muito mais em prisões. Não era a primeira prisão dele. Estava acostumado a ser preso. Em açoites, sem medida. Em perigos de morte, muitas vezes. 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoite menos 1. Fui 3 vezes fustigado com vara. 1 vez apedrejado. Em naufrágio, 3 vezes. 1 noite e 1 dia passei na voragem do mar. Está registrado lá em Atos. Em jornada, muitas vezes. Em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos entre patrícios, em perigos entre gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigílias, muitas vezes, em fome e sede, em jejuns, muitas vezes, em frio e nudez. Além dessas coisas exteriores, há o que pesa sobre mim diariamente, a preocupação com todas as... Meu querido, um testemunho desse, o cara dizia o seguinte: o homem azarado, o homem derrotado, o homem fracassado. Que diabo, desculpa a expressão, mas ele é azarado assim, aonde? Ele anda do lado do diabo, só pode ser. Porque o homem afunda navio, o homem é chicoteado, o homem é apedrejado, o homem passa fome, o homem passa... Que diabo de vida é essa? Qualquer um diria que isso aqui é uma vida desgraçada, é uma derrota. Como eu te falei, em algumas igrejas vão dizer: meu filho, você está com encosto. Venha para cá para fazer uma sessão de descarrego, porque você está ruim essa situação. E nós, muitas vezes, poderíamos pensar assim também. Alguns anos atrás, eu recebi assim de não me lembro mais nem quem foi, tipo uma crônica acerca do apóstolo Paulo. Era uma brincadeira, mas com muitas verdades. O apóstolo Paulo indo pedir emprego numa agência missionária. E os caras vão examinar o currículo do apóstolo Paulo. E dizem: olha, meu filho, você não tem a mínima condição de ser missionário. Porque, primeiro, você só vive na cadeia. A nossa missão não vai querer um pastor que vive na cadeia o tempo todo. Você já afundou 3 navios, você vai, o navio afunda. O risco de algum missionário com você e morrer é grande demais. Onde você vai é uma confusão. Só sai fugido da cidade e apedrejado. Já reclamaram para o governo, para o imperador, para o governador, para o prefeito. Se tem reclamação sua, é BO até Roma, de BO seu. Você chegou a desgostar Pedro, rapaz. Pedro é um pastor muito querido nosso. O apóstolo Pedro é um dos melhores pastores nossos. É o cara. Você brigou com Pedro. Disse na cara de Pedro que ele era reprovável. Como é que pode? Que falta de coleguismo, que falta de respeito com o príncipe dos apóstolos, o Papa. Então, Paulo, não dá para aceitar você como missionário. Era uma brincadeira cheia de fundos de verdade, porque nós julgamos também as pessoas baseado no conceito errado de sucesso. Nós baseamos as pessoas nas suas conquistas materiais, sociais e por aí vai. Paulo seria reprovado. Eu tenho até a impressão que hoje, nas melhores igrejas brasileiras, o apóstolo Paulo não conseguiria a vaga para pastorear. Se fosse olhar o currículo dele. Nós olhamos geralmente de maneira superficial. Só que ele
movido pelo Espírito Santo, voltando para Filipenses, analisando o seu passado, disse: meu passado foi um sucesso. As coisas que me aconteceram foi um sucesso. Por quê? Porque contribuiu para o progresso do Evangelho. Isso tira um peso da minha vida muito grande. Porque eu sempre me achei que eu fracassei demais na minha vida ministerial. Sempre achei que eu seria aquele pastor que ia deslanchar no ministério, desde que eu entrei na carreira ministerial. Eu quebrei mais a cara do que... Mas, pensando bem, se tudo que eu fiz, erros e acertos, contribuiu para a glória do Evangelho, eu não tenho que ficar aqui deprimido, chorando, reclamando: eu podia ter sido isso, eu podia ter sido aquilo, eu podia ter... Não. Se contribuiu para a glória de Deus, amém. Contribuiu para glorificar o nome de Jesus, amém. Paulo olhou para o passado dele e disse: é um sucesso, porque contribuiu para o progresso do Evangelho. Versículo 13: de maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. E a maioria dos irmãos, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus. Ou seja, meu passado foi um sucesso. O meu presente é um sucesso também. Mas ele está preso. Ele está na cadeia. Não sabe nem se vai sair de lá. Tem esperança, mas não sabe se vai sair. E ele olha aquela situação dele e diz: meu Deus, como eu sou um homem bem-sucedido. Porque as minhas cadeias têm sido usadas por Deus na sua sabedoria e soberania para fazer o nome do Senhor Jesus conhecido. Pegando aqui a Karina, né, que está saindo dessa batalha tão grande, que toda a igreja orou por ela. Essa luta que ela passou e está vencendo em nome de Jesus, está contribuindo para a glória do Evangelho. A sua luta, a sua batalha, a sua dificuldade, não enxergue como uma derrota, não enxergue como algo terrível, que Deus fechou os olhos para você. Não. Deus pode usar essa sua luta, essa sua dificuldade para a glória do Evangelho, até para nos ensinar muitas coisas. Irmãos, eu aprendi muito mais dos meus erros e dificuldades do que dos meus acertos. Ele está preso e diz: aleluia, as minhas cadeias têm contribuído para a glória do Evangelho. Já citei isso aqui, vou repetir. Eu vi isso em 1980. Nessa época eu não era protestante, e eu era ligado, eu tinha uma simpatia pela teologia da libertação, que varreu a América Latina, a Igreja Católica e alguns setores da Igreja Brasileira. Eu era nessa época comunista. Infelizmente, você não vai nem acreditar nisso, mas infelizmente um dia eu fui socialista comunista. Eu trago as marcas da vergonha de ter acreditado na filosofia marxista, trotskista e por aí vai. E eu era adepto da teologia da libertação. E eu li um livro de um padre católico chamado Neymar de Barros, que era um ateu e se converteu ao catolicismo romano. E uma das coisas que eu li que marcou profundamente, eu nunca esqueci disso, é quando ele fala o seguinte: a cadeia, ele fala assim, a liberdade não é a rua, e as prisões não são as cadeias. Existem homens livres nas prisões, e existem homens presos na rua. É tudo uma questão de consciência. Não sei se você entendeu. A liberdade não é a rua e as prisões não são as cadeias. Existem homens livres nas prisões e existem homens presos na rua. É tudo uma questão de consciência. Ele só errou no final. É tudo uma questão de ter Jesus Cristo na sua vida. Porque o apóstolo Paulo está preso e está mais livre do que muitos. Porque na prisão, ele usa as suas cadeias para evangelizar, para pregar o Evangelho.
E, segundo ele está falando aqui no versículo 14, alguns dos irmãos, a maioria dos irmãos, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus. Sabendo eles que Paulo estava preso, pregando o evangelho, eles ficaram com vergonha. Peraí, o homem está preso, correndo risco na sua vida, e está pregando o evangelho, convertendo pessoas, a igreja está crescendo. E nós aqui na rua estamos presos, não abrimos a boca para falar de Jesus. Aí vem uma frase do pastor Helder agora. Aí isso é um pensamento meu. Você pode prender o evangelista, mas não pode prender o evangelho. Você pode prender o profeta, mas não pode prender a palavra de Deus. As correntes que era para separar Paulo da pregação do evangelho se tornaram um canal pelo qual ele pregava o evangelho. Olha, irmãos, se você fizer uma pesquisa nos livros antigos, até o 4º século, quase que unanimemente, eu não vou dizer 100%, mas chegava a 80% ou mais de porcentagem, a quantidade de crentes que eram soldados, que eram militares. Nós estamos numa cidade tradicionalmente militar. Os protestantes, os crentes eram quase todos militares. Se você for pegar os santos do 1º até o 4º século, a maioria é soldados, são militares. Tem um que eu gosto muito. O nome dele, agora esqueci o nome do homem. Está na cabeça agora, passou pela... Ele é um santo, entre aspas, né, que a Igreja Católica retrata ele rasgando a sua capa e dando para um mendigo que está com frio. Quando ele entra na cidade, ele é um soldado, ele entra na cidade, nossa, mas deu branco no nome do homem. Ele entra na cidade e ele rasga a sua capa e cobre o mendigo. E esse santo, ele é tão famoso na Itália, ele é italiano, tão famoso na Itália, que desse santo vem algumas palavras que até hoje nós usamos na língua cristã. Por exemplo, quando ele cortou a sua capa e deu para o mendigo, em latim ele cortou uma capela, que ele cortou um pouco da sua capa. Capela até hoje é usado por nós para se referir a um lugar de oração. Vem capelão, vem tudo desse santo. Acho que é São Justino ou Justo, ou coisa assim. Não lembro agora o nome dele. Todos eram militares. E acredite, começou aqui. Com um presente em que ele estava na cadeia e ele não ficou deprimido, ele não ficou murmurando de Deus, não ficou reclamando da sua situação, não perdeu a sua fé, pelo contrário, mesmo naquela situação, ele viu uma possibilidade de ser bem-sucedido diante de Deus. Como? Progredindo, ajudando o progresso do evangelho. Porque sucesso para nós cristãos é glorificar o nome do Senhor Jesus Cristo. Você não vê o homem deprimido, você não vê o homem reclamando da sua vida, você não vê ele, não, a minha vida é um sucesso, meu passado é um sucesso, meu presente é um sucesso. E o futuro? Olha o versículo 15 em diante. Ele diz que alguns irmãos estão proclamando a Cristo por inveja e porfia. Outros, porém, o fazem de boa vontade. Alguns por amor, sabendo que está incumbido da defesa do evangelho, e outros pregam a Cristo insinceramente, julgando suscitar tribulações às minhas cadeias. Preste atenção. A palavra suscitar tribulação, literalmente na língua grega, significa friccionar a pulseira. Você, mas que loucura é essa, pastor? Eu explico. Paulo, quando escreveu a sua carta, usou uma figura de linguagem que os irmãos que estavam livres, estavam de alguma maneira questionando o seu ministério, sabendo se ele realmente era um apóstolo, se ele realmente não era um apóstolo. E dizia o seguinte, olha, nós estamos pregando o evangelho, mas nós não estamos presos. Aí rodava assim a algema, friccionava assim a algema no braço, debochando do apóstolo Paulo e até criticando, ironizando o apóstolo Paulo. Ele está preso. Nós não. Então é uma palavra difícil de traduzir na língua portuguesa. A versão atualizada
trouxe a seguinte ideia: suscitar tribulação. Eu não sei como está nas outras versões, certo? Opa, como é que está, pastora? Acrescentar aflição. Então é alguém que estava debochando dele, friccionando assim a algema no braço. Paulo podia ficar com muita raiva. Puxa vida, eu trabalho, eu me esforço, eu tenho tanta coisa para fazer, tenho tanta coisa para me preocupar. Os irmãos podendo também fazer alguma coisa para o progresso do evangelho, fica dando trabalho, criando problema, suscitando tribulações, aumentando, friccionando. Paulo nem se preocupa com isso. Eu e você até podemos não se preocupar. Ele nem se preocupa com isso. Sabe o que ele diz? Tudo bem, eles estão falando mal de mim? Então. Eles estão dizendo que eu não sou apóstolo, que eu estou pregando de maneira insincera, quando são eles que estão pregando de maneira insincera. Não tem problema não. Eles podem tacar o pau em mim, eles podem falar o que quiser de mim. Se eles continuam pregando o evangelho, eu me regozijo. Eu sempre vou me regozijar. Porque convém que ele cresça e que eu diminua. Então, se vai pregar o evangelho falando mal de mim, fale, meu filho, mas prega o evangelho. Se vai falar mal de mim, mas vai fazer a obra de Deus, pode falar, mas faça a obra de Deus. Se vai falar mal de mim, mas vai ajudar a glorificar o nome de Jesus, glorifica, não tem problema. O importante é que você glorifique Jesus. Se você gosta de mim, não gosta de mim, não tem problema nenhum. Aí, de repente, ele olha para o futuro. Todavia que importa, versículo 18, uma vez que Cristo de qualquer modo está sendo pregado, quer por pretexto, quer por verdade, também com isso me regozijo. Sim, sempre me regozijarei. Futuro. Ele não sabe nem o que vai acontecer com ele no futuro. Ele sabe de uma coisa: se Cristo estiver sendo pregado, se Cristo estiver sendo glorificado, o meu futuro vai ser um sucesso. Eu vou sempre me regozijar com isso. Agora, presta atenção aqui. Ele analisou o passado, ele analisou o presente, ele analisou o futuro. Agora, ele muda a sua perspectiva. Versículo 19. Porque estou certo de que isto mesmo, pela vossa súplica e pela provisão do Espírito de Jesus Cristo, me redundará em libertação. Segundo a minha ardente expectativa e esperança de que em nada serei envergonhado, antes com toda a ousadia, como sempre, também agora, será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Preste atenção. Ele agora vai analisar a questão física, a questão do corpo. Ele olha para o seu corpo e diz: o meu corpo é um sucesso. Por quê? Porque com esse corpo eu glorifico o nome do Senhor Jesus. Meu irmão, eu sou feio. Não tanto, mas um pouquinho. Mas eu lhe garanto que o apóstolo Paulo é muito, muito, muito mais feio do que qualquer um de nós. As ideias que nós temos do apóstolo Paulo antigas é da ideia do, mas pensa um caboclo feio, de fazer a bala virar a esquina. Nós não sabemos se é realmente verdadeiro ou não as descrições que nós temos do apóstolo Paulo, mas as informações que tem é que pensa num caboclo feio. Além disso, o homem era todo deformado, de chicotada, de pedrada, de apedrejamento, das noites mal dormidas, da mal alimentação. Ele era um homem extremamente sofrido no seu corpo. Ele olha para aquele corpo e diz: nossa, esse corpo é um sucesso. Porque com esse corpo eu glorifico o nome do Senhor. Vamos lá agora, preste atenção. Nós vivemos numa cultura que idolatra o corpo. É uma pressão sobre homens e mulheres, principalmente os jovens, para ter um aspecto, para ter um corpo que, segundo o mundo, tem que ser aquele. E se você for analisar o conceito que o mundo tem de corpo, já mudou várias vezes. Teve época que bonito era ser branco da cor de um papel, não podia nem tomar sol, porque o padrão de beleza era ser branco, pálido. Não faz muito tempo não, viu? Se você olhar os retratos da antiguidade, era aquelas pessoas tudo branca. Ainda eu colocava aquele pó de arroz, aí que ficava branco mesmo.
Mudou. Agora o bonito é ser a pele morena. Os morenos estão por cima agora da carne seca. Moreno, a pele queimada, é que é bonito. Teve época que bonito era ser gordinha. Se você olhar as fotos da Idade Média até o século XVIII, XIX, a beleza feminina era ser gordinha. Hoje eu vejo as meninas lá da Sotef fazendo de tudo, meu pai, para perder peso, coitado. Eu digo, que diabo de macumba é essa que vocês estão bebendo aí, minha filha? É para perder peso, pastor. Não sou contra você cuidar da sua saúde. Não estou questionando isso. Estou questionando a idolatria ao corpo que o mundo coloca sobre nós. É isso que é o problema. E o comércio que roda em cima disso, meu filho. Hoje tem todo tipo, né? Tem marombada, e tem mais não sei o quê, e por aí vai. Eu lembro de uma menina lá em Oroz, ela tinha 15 anos de idade. Ela era muito bonita. Era loira, do olho azul, grandona, ela era alta. E começou a namorar, só que ela era um pouco fortinha. E já começou com aquela neura, porque era um pouco fortinha. E ela começou a fazer um regime daqueles doidos. Sem conhecimento médico, sem acompanhamento, começou a fazer um regime. E o namorado dela chegou para namorar com ela. Ela se sentou lá do lado de fora, que lá antigamente eles namoravam, botava a cadeira lá de fora, sentava, né? E ela deitou assim na perna dele, com a moleza. E ele começou a conversar com ela não respondia, ela fria, fulano tal, quando foi olhar, tinha morrido. Com 15 anos. 15 para 16 anos. Morreu por causa de quê? Por causa de um conceito errado sobre o corpo. Que deram uma pressão tão grande em cima dela que ela tinha que ter aquele corpo que o mundo diz que tem que ter. Senão não era bonita, senão não era aceita. Aí nós temos todo tipo de coisa. Nós temos anorexia, nós temos bombado, nós temos pessoas que se você chegar com um alfinete, ele seca. Porque é uma pressão em cima das pessoas para ter esse corpo. Já contei essa história, vou repetir também. Até porque vai ficar gravado. Joni Eareckson, não esquece desse nome. Joni Eareckson. Ela foi uma missionária na Índia. O seu pai foi embaixador. Já contei, vou repetir de novo. Ela tinha na sua família todos os seus irmãos, inclusive seu pai e sua mãe, com olhos claros. Norte-americanos geralmente têm o olho claro. E ela não tinha. E ela de pequena orava para Deus mudar a cor do olho dela para ficar da cor dos seus irmãos. Então ela dormia e dizia, papai do céu, muda a cor dos meus olhos e tal. Quando amanhecia o dia que ela ia para o espelho, o olho escuro. E ela cresceu e foi para a Índia. Chegou lá, ela encontrou-se com uma das piores práticas praticadas contra as mulheres no mundo, que é a chamada circuncisão feminina. Eu falo isso, me arrepio, me dá até gastura. É uma loucura que havia naquela região em que eles cortam os órgãos genitais femininos para a menina não ter prazer. 90% morria de hemorragia. E isso corta, sabe como? Com aqueles pauzinhos de picolé com o gilete amarrado na ponta. Dá até um mal-estar, só em pensar numa coisa dessa. As meninas morriam nos templos hindus com essa prática que até hoje ainda existe, da circuncisão feminina. Só que não pode entrar ninguém lá, ainda mais estrangeiro, não pode entrar. E havia esse crime bárbaro contra as mulheres lá. E o que fazer? Joni Eareckson, então, pintou seu rosto. E foi a única mulher que pôde entrar lá, porque eles usam aquelas burcas, né? E ninguém percebeu que ela era por um único detalhe. Porque seus olhos eram escuros. Repito, nada contra a saúde. Eu mesmo tenho que fazer regime, eu mesmo tenho que caminhar, porque eu ando dando uns piripaque aí. Mas eu não preciso idolatrar um modelo de corpo que o mundo está dando para mim. Eu não preciso ficar neurótico, louco, correndo atrás de um. Que amanhã pode mudar de novo. Sempre muda. Eu não preciso cair nessa armadilha de Satanás de idolatrar o meu corpo. Se Deus quis que eu fosse assim,
é assim que eu vou glorificar o nome do Senhor Jesus Cristo. Se ele me quisesse com o tamanho do Vinícius, ele me fazia do tamanho do Vinícius e eu ia glorificar Jesus Cristo do tamanho do Vinícius. Se ele quisesse me fazer bem miudinho, eu ia fazer bem miudinho e ia glorificar o nome de Jesus com aquele jeito. O nosso corpo é templo do... E é assim que nós glorificamos Deus. Ele então olha para o seu corpo, é um sucesso. Agora ele olha para a sua vida, também é um sucesso. Ele analisa a sua vida como quer pelo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. A sua vida é um sucesso. Porque a vida dele é viver o evangelho, é viver para a glória de Deus. Meus irmãos, entendo o que eu vou dizer. Às vezes, alguns já até me acusaram de ser idólatra do apóstolo Paulo. Mas não é idolatria ao apóstolo Paulo. É um reconhecimento que ele não tem por muitos. Ninguém nesse mundo imitou mais Cristo, que nós temos conhecimento, do que este homem. Ele chegou a dizer coisas que ninguém disse. Sede meus imitadores, como eu sou de... Você tem coragem de dizer isso, irmão? Para alguém? Eu não tenho. Gostaria muito de poder dizer isso. Me imite como eu imito Jesus Cristo, mas eu estou longe de dizer uma coisa dessa, porque eu estaria mentindo. Ele disse. Maria, mãe de Jesus, não disse isso. Ninguém disse isso, mas Paulo disse. Rapidamente, 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 9, olha um pouquinho da vida deste homem no seu dia a dia. Porque a mim me parece que Deus nos pôs a nós, os apóstolos, em último lugar. Como se fôssemos condenados à morte, porque nos tornamos espetáculo ao mundo, tanto a anjos como a homens. Nós somos loucos por causa de Cristo, e vós sábios em Cristo. Nós fracos e vós fortes, vós nobres e nós desprezíveis. Até a presente hora sofremos fome e sede e nudez, e somos esbofeteados e não temos morada certa. E nos afadigamos, trabalhando com as nossas próprias mãos. Quando somos injuriados, bendizemos. Quando perseguidos, suportamos. Quando caluniados, procuramos conciliação. Até agora, temos chegado a ser considerado lixo do mundo, escória de todos. E ainda assim, esse dia a dia dele, ele não arreda pé de fazer aquilo que ele sabe que é o melhor para a vida dele. Glorificar o nome do Senhor Jesus Cristo. Isso era a vida para o apóstolo Paulo. Não importa o que digam de mim. Não importa o que vão dizer de você. Não importa se vão te injuriar. Não importa se vão te caluniar. Não importa se vão chamar você de louco. Não importa se vão te achar um lixo como está aqui. Se preocupe em ser um sucesso, em ser agradável aos olhos de Deus. Esqueça o aplauso desse mundo. Esqueça de buscar o elogio deste mundo. Se preocupe com a sua vida diante de Deus. Talvez vocês vão achar exagerado, mas como eu tenho 52 anos, eu nunca tive problema de saúde na minha vida, que eu me lembre, eu não sei nem direito qual é o meu sangue, para ser sincero. Eu nunca fiz nada na minha vida, eu não sei se eu tenho diabetes, se eu não tenho, eu não sei nada. Nunca vou no hospital. E talvez seja exagero meu que eu vou dizer, você dizer, ele deve estar nervoso. Eu, sinceramente, não tenho medo de morrer. Eu tenho medo de andar de avião, mas de morrer não tenho. Agora, esses 4 últimos meses, eu estou tendo uns piripaque aí, que eu tenho que fazer alguns exames, vocês já sabem disso. Só que, quando eu começo a passar mal, que passo mal mesmo, eu nem chamo para o socorro, em primeiro lugar, eu nem clamo para Iraci, nem para ninguém não. Sabe a primeira coisa que eu faço? Eu oro, entrego minha vida ao Senhor Jesus Cristo. Vai que eu vou morrer aqui mesmo, primeiro eu vou para o céu. Então, terça-feira eu passei mal, mas passei mal mesmo. Só que passei mal lá de casa. Eu só fui falar para o colega meu que estava do meu lado que eu estava passando mal aqui na rodoviária.
Até lá, eu fui orando para Deus, Senhor, o Senhor cuida da minha família, se por acaso eu parar meu coração aqui, se eu sei o que, é que eu vou sentir, que eu estou passando mal aqui, eu não sei se eu vou ter não sei o que é que eu vou passar, tem esse negócio de morte súbita que existe também, eu não sei, Senhor, mas se eu tiver de morrer, perdoa meus pecados, cuida da minha família, me recebe na glória, como o Senhor prometeu. Todas as minhas, eu vou, sabe, orando, enquanto eu estou, vai que eu apago e não volte mais, mas pelo menos, então, isso é você colocar a sua vida como prioridade nas mãos de Deus. Ah, pastor, mas foi só um mal-estar. Tudo bem, mas como eu não sei se eu vou morrer ou não vou morrer, a minha preocupação é Deus. Nem me preocupo com o hospital, nem me preocupo primeiro com Deus. Se Deus me aceitar nos portais eternos, se os portais eternos se abrir para me receber, nem que eu entre em último lugar, aleluia, está bom demais. Porque isso é a vida cristã. Buscar a glória de Deus, estar com Deus. O apóstolo Paulo, analisando sua vida, como eu acabei de ler para vocês, não tem problema, se eu estou glorificando Jesus Cristo. Para encerrar, volta para Filipenses. Ele passa a analisar a sua morte. Analisou a vida, analisa a morte. E a morte? A morte para mim é lucro. Viver para mim é Cristo. Eu me preocupo em agradar a Cristo, em estar com Cristo. E a morte é lucro. A morte é um passaporte para estar na eternidade com Deus. É um passaporte para a vida eterna. Lembra quando eu falei aqui sobre Elias? Que Elias, quando estava deprimido, pediu para si a morte. E quando chega em 2 Reis, capítulo 2, Deus diz para Elias: Elias, até a morte que você pediu, você não vai ter. Você vai para os céus, numa carruagem de fogo, recepcionada pelos anjos, cantando glórias. A morte que você tanto queria, nem isso tu vai ter. Porque nós não somos aquele que pertence a um Deus de mortos. Nós somos aquele que pertence ao Deus de vivos. Não existe morte para o cristão. Existe a vida eterna. Outro dia eu falo sobre os 3 tipos de morte. Mas para nós, morrer é estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Então ele termina a sua carta dizendo: olha, eu não sei o que fazer. Se Deus quiser me levar, amém. Se Deus quiser me deixar aqui, amém. Se me levar, eu vou estar com Cristo, que é incomparavelmente melhor. Se eu ficar, eu vou viver Cristo, suar Cristo, respirar Cristo, pegar Cristo, anunciar Cristo, o que também é muito, muito melhor. Isso é um homem de sucesso. Seu passado é um sucesso? Seu presente é um sucesso? Seu futuro vai ser um sucesso com certeza. Seu corpo é um sucesso? Sua vida é um sucesso? E sua morte vai ser um sucesso maior ainda. Não deixe conceitos pagãos moldar sua vida. Não deixe conceitos do mundo determinar para você ou fazer você correr atrás dele como se aquilo fosse o alvo da... Não é. O alvo da nossa vida é a glória de Deus. O alvo da nossa vida é estar com Cristo para sempre. Não permita que as filosofias do mundo façam você desviar o foco. Não permita que as filosofias do mundo façam você correr atrás das alfarrobas do mundo. Deixe que esta palavra ensine para nós os verdadeiros valores da vida e da morte. Amém? Vamos orar. Senhor, nós vivemos num mundo onde Satanás todo dia derrama mentiras e mentiras para nos tirar deste caminho. Todos os dias nós somos bombardeados com as coisas do mundo,
e o mundo jaz no maligno, está morto no maligno. Nos ajuda como líderes da igreja do Senhor e Salvador Jesus Cristo a estarmos atentos a estes princípios pagãos. Nos ajuda a detectarmos as armadilhas do inimigo e na tua graça e na tua misericórdia derrotarmos por terra. Nos ajuda a sermos pessoas bem-sucedidas, não aos olhos do mundo, mas aos olhos de Deus. Que o nosso passado seja um sucesso, por mais difícil que tenha sido. Que o nosso passado nos ajude a glorificar o nome do Senhor, nos ajude a glorificar o nome do Senhor Jesus Cristo. Que o nosso presente permaneça ajudando, participando na glória do reino de Deus. Que o nosso futuro, qualquer que seja, meu Pai, qualquer que seja o que o futuro nos reserva, chegando lá, nós seremos um sucesso, porque quando chegarmos lá, nós vamos continuar glorificando o nome do Senhor Jesus Cristo. O nosso corpo é um sucesso, pode ser reprovado aos olhos do mundo, mas deve ser aprovado aos olhos de Deus. Somos templos do Espírito Santo. A nossa vida, por mais difícil que esteja, o momento que nós estamos vivendo, somos pessoas de sucesso, somos pessoas bem-sucedidas, se continuarmos glorificando o nome do Senhor Jesus Cristo. E quando o Senhor vier nos buscar, seremos um sucesso maior ainda, porque iremos olhar para a morte e perguntar: morte, cadê a tua vitória? Tu foi derrotada, morte, na cruz. Até, meu Pai, o dia que o Senhor vier nos buscar, para estar contigo para sempre, pelos séculos dos séculos. Amém.